é dessa questão de enxergar a nossa essência, é quando eu passo a entender, olha, o que ele está me desafiando, na verdade, é um convite para olhar para mim. Então, eu me distanciei daquilo que era a expectativa, agora eu tenho que trazer o olhar interno, né? E falar assim, o que que esse comportamento diz sobre mim? Né? Que alerta é esse? Que convite é esse que meu filho está fazendo? E por último, que é o que você falou, que é, às vezes a gente... Eu estava lendo outro dia uma postagem assim, eu tenho 2 filhos, eu trato todos os dois iguais, por que que um me ama de um jeito e o outro não me ama do mesmo tanto? Que é essa, assim, a forma de mostrar o amor não necessariamente também é igual entre os filhos, né? Então é interessante, assim, é ter essa sensibilidade para entender aquilo que é a forma como eu manifesto o amor para aquele filho, é a forma que é o que toca ele mesmo, ele se sente amado da maneira como ele é. Porque não necessariamente pode ser a forma que eu sei dar amor, ou pode ser a forma que eu sei demonstrar amor. Que eu lembro desse post me chama de assim, mas minha mãe nunca me deu carinho, nunca me deu colo, e eu sei que ela sempre me amou, mas talvez esse outro filho, se eu preciso de colo, que ele era uma pessoa mais sinestésica, assim, é interessante a gente pensar isso, assim, olhar para esses nossos filhos muito abertos para entender assim, como é que eles precisam dessa manifestação de amor, né? E aí crescendo junto. Então é interessante quando você traz essas 3 vertentes, porque mostra assim, não há uma saída única e linear, mas sim uma abordagem sistêmica, né, ampla sobre aquela questão, assim. Então é E, interessante ter essa percepção, né? e dentro disso que você falou, uma coisa que é muito interessante, né, Laura, é perceber nesse segundo ponto aí, né, assim, aquilo que me desafia, o que isso diz sobre mim, né? Por exemplo, em qualquer relação, se eu estou me relacionando com você e algo que você faça me irrita, independente do seu comportamento, do que você faça, isso, que, né, isso diga também sobre você, a minha irritação diz sobre mim, né? Então, Uhum, o meu desconforto com relação ao seu comportamento diz sobre mim. Por que que isso me dói sim, quando a Laura faz isso comigo? Quando a Laura fala assim comigo? Quando a Laura sim. me questiona sobre isso? Por que que isso me incomoda tanto, né? Digamos assim. Uhum, Então, é exatamente essa relação com os nossos filhos, aquilo que nos desafia, que, nossa, é difícil de lidar com esse comportamento, é difícil aceitar essa situação, eu estou incomodada com isso que está acontecendo na minha família, no comportamento dos meus filhos, das brigas entre eles, qualquer coisa. O que que isso está revelando sobre mim, sobre as dores que eu, enquanto mãe, enquanto mulher, carrego, né? Então, aí isso vai mostrando, quer dizer, esses filhos por amor também estão mostrando. Por amor quer dizer, eles querem que a mãe fique bem. Na verdade é isso, né? E aí a mãe, eu preciso começar a olhar para questões que eu jamais olharia se eu não estivesse passando por esse momento desafiador nessa relação. E aí então eu posso mudar ou me aprofundar na mudança desse olhar, né? Por isso que é mães curadas, filhos livres. Na verdade, o foco é aquilo que está me desafiando, eu vou sempre olhar para mim, eu vou olhar para a mãe que eu sou, para a mulher que existe, que já existia antes dessa mãe, e é isso que vai poder ajudar melhor os meus. Eu só vou poder ajudar melhor os meus filhos quanto melhor eu estiver comigo mesmo. Essa é a tônica, né? Essa é toda a uhum. ideia, assim. Eu E os acho que filhos que estão dando trabalho estão nos ajudando a olhar para nós mesmas. A verdade é essa, assim. sim, eu acho que esse é o grande diferencial, assim, é fazer aquilo que está sob o nosso alcance, né? Aquilo que a gente pode mudar na nossa postura e como que isso reflete no sistema como um todo, né? Por que que um convite para mudar a gente reverbera em toda a família, né? Eu acho que é Exatamente. exatamente sobre isso, assim, ó, a grande diferença dessa abordagem, por que que ela é tão transformadora e num período tão curto de tempo mesmo, assim, quando é muito interessante quando você faz esse movimento, né, de mudar a sua própria postura, seu sistema todo ali, você já sente uma mudança ali num período muito curto de tempo, né? E aí, Exatamente. eu acho que a gente podia falar então um pouquinho mais sobre o como fazer de cada um desses pontos, né? E aí um desafio que a gente tem, que a gente sempre fala assim, de como aprender a olhar para os nossos filhos na sua essência, assim, o que que significa e como que a gente faz, né? Que habilidades a gente pode desenvolver para poder olhar para os nossos filhos na sua essência. Uhum. É desafiador, né? A gente enxergar o outro do jeito que ele é. É muito desafiador porque eu tenho que tirar todas as minhas ideias a respeito dessa pessoa para conseguir enxergar essa pessoa. Enquanto eu estiver olhando ainda com as minhas ideias, com as minhas opiniões a respeito, com que as minhas expectativas, eu não vejo a verdade. Eu nunca vou ver a verdade quando eu
quando eu quero enxergar a partir das minhas lentes, assim, né? Então, para isso, o primeiro ponto é que a gente vai, para eu enxergar meus filhos na essência dele, eu vou precisar suspender todos os meus julgamentos sobre eles, sobre o comportamento deles, sobre o que eles estão fazendo, deixando de fazer, e principalmente suspender e retirar todas as minhas expectativas sobre os meus filhos e sobre a minha relação com eles, e sobre a minha maternidade, sobre eles. Assim, eu preciso me neutralizar nesse sentido para eu conseguir enxergar a verdade. Sem essa postura neutra, a gente nunca vai enxergar a verdade, porque a gente vai estar sempre com o olhar enviesado daquilo que a gente acredita, né? Sobre o que eu acreditei, como que eu achei que meus filhos deveriam ser. Então, assim, sobre como os filhos devem se comportar, né? Então, esse é o primeiro ponto. E aí, como que a gente vai conseguir, de fato, olhar para quem são os nossos filhos, né? A partir de eu olhar para mim mesma. Então, assim, é o meu olhar para mim mesma que vai me ajudar a ter um olhar diferente para os meus filhos. Quanto mais eu estiver desconectada de mim mesma, da minha verdade pessoal, da minha essência, da pessoa que eu sou, mais difícil vai ser eu olhar, também ter esse olhar para os meus filhos, entender quem eles são, né? Então, a gente acredita que o nosso trabalho, a gente sempre fala, não é possível eu fazer com a outra pessoa, eu ter uma relação com outra pessoa de algo que eu não consigo estabelecer na minha relação comigo mesma. Eu consigo buscar a minha verdade, eu consigo me conectar com a minha essência, me conectar com a minha verdade, né? Para além dos rótulos e julgamentos a respeito do que eu acho que eu deveria ou não estar fazendo. Eu sou assim, eu carrego isso dentro de mim, então eu consigo olhar para o outro e enxergar, olha, o outro carrega isso dentro dele e tá tudo bem, né? Então, é por isso que esse trabalho eu só consigo colocar em prática na minha outra relação, meu olhar sobre o outro, meu olhar sobre meus filhos, meu olhar para a essência deles, parte do pressuposto de que eu faça um trabalho interno e eu olhe para mim mesma, eu me conecte com a minha essência também. Então, é um trabalho que, para eu ajudar meus filhos de verdade, eu tenho que fazer um trabalho comigo de autoconhecimento, né? Eu vou precisar ter a coragem de olhar para as minhas dores e mudar aquilo que eu preciso mudar, trabalhar as minhas questões, né? Se tem algo que ainda é uma dor que eu carrego lá da minha infância, eu vou ter que trabalhar isso, né? Buscar mesmo essa cura interior, aprender a enxergar o meu valor sendo do jeito que eu sou, para que eu consiga também olhar para os meus filhos e enxergar o valor deles do jeito que eles são, sem expectativas, sem cobranças. E se eu for uma pessoa que cobra demais de mim mesma, eu vou olhar para os meus filhos e vou estar sempre achando que, se eu acho que eu nunca sou boa o suficiente, eu olho para os meus filhos e vou achar que nunca é bom o suficiente. Né? Então, eu nunca vou ter esse olhar de fato sobre quem eles são, assim, o que é importante para eles, né? Quem é essa pessoa que está aqui na minha frente, no caso, os meus filhos, né? Então, é por isso que essa mãe que vai se curando, que vai ajudando esses filhos também a se curarem, porque eu consigo olhar para eles com um olhar de enxergar a essência deles, mudar o olhar, né? Mudar o meu olhar para esses filhos. E aí? Então, por exemplo, a gente vê aqui casos de filhos muito agressivos, né? E aí, às vezes, as mães reclamam, meu filho está numa fase muito agressiva, ou é muito agressivo, está numa fase muito agressiva, sei lá o quê. E aí, na verdade, assim, esse é um rótulo, né? Ele não é, ou necessariamente, ele pode estar tendo esse comportamento em função de algo que esteja acontecendo. Então, de repente, ele está ali com uma raiva muito contida aí, né? Ele está vivendo o momento de uma raiva muito contida. Geralmente, essa raiva já vem contida há mais tempo, né? E aí, essa raiva também pode ser uma raiva que eu também já carrego dentro de mim, enquanto mãe. E que essa criança está refletindo essa raiva. Essa raiva pode ser uma raiva que eu carrego ancestral, uma raiva que eu carrego na minha história pessoal, uma raiva que eu carrego contra o pai dessa criança, e tudo isso, ou contra minha mãe, ou contra outra pessoa do sistema familiar, e tudo isso reflete, é uma raiva que está contida, e essa criança pode estar percebendo essa raiva. Às vezes ela não tem nem total consciência, muitas vezes é inconsciente de quem ela está percebendo isso, mas ela acaba passando ela acaba também projetando essa raiva, e ela me mostra essa raiva contida, e aí eu olho para essa raiva e digo, gente, o que tá, né? E ela se torna agressiva, e aí
Então, essa é uma questão. Por exemplo, essa criança pode estar com raiva também, é, da minha maneira com que eu me relaciono com ela, ou com uma cobrança excessiva, e ela se sente mal por não se sentir vista e não se sentir respeitada, ou eu posso estar talvez muito permissiva, não colocando limites, e a criança está se sentindo insegura e ela fica com raiva por não ter esses limites claros ali para ela, onde ela possa transitar, né? Sendo ela mesma. Então, tudo isso pode gerar comportamentos. Então, assim, é isso que eu vou precisar olhar, né? Eu vou precisar olhar para o que pode estar de trás, de fato, por detrás desse comportamento que esse filho, jovem, criança, adulto, está tendo nesse momento e que está mexendo tanto comigo também, né? E que está mexendo comigo. Quer dizer, porque muitas vezes eu vejo assim, nossa, meu filho é tão agressivo, então, nossa, tem uma raiva ali, mas aí essa mãe também está cheia de raivas dentro dela, né? Está cheia de questões que ela carrega de várias pessoas, de várias situações. Então, na verdade, é isso que a gente está dizendo, né? Então, nesse momento, eu aprender a olhar para a essência do meu filho, quer dizer que eu também vou precisar olhar para a minha essência e falar, poxa, eu também carrego raivas, eu também tenho uma agressividade. A minha pode ser mais contida. E ele pode ser mais, esse filho, essa filha pode ser mais explosivo. Mas eu carrego essa mesma agressividade dentro de mim, né? Então, é isso que a gente começa a enxergar. Então, é isso que vai nos ajudar a olhar para esse nosso filho e enxergar, olha, o que está acontecendo que ele está expressando isso assim. Uhum.